Bom, vamos aqui para o Python. Uma coisa bem bacana, cara, que é fazer uma conversão aqui de basicamente um software, né? Que você entre um valor, você coloca um valor para Fahrenheit, ele te dá em Celsius esse valor. Que, cara, é sensacional. No, Geralmente a conta de Fahrenheit para Celsius era um pouco chata de fazer, porque você tem que pegar a temperatura em Fahrenheit, você tem que tirar 32 e multiplicar por 5 dividido por 9. Então, assim, é uma conta na mão extremamente chata de fazer. Sempre que você vai querer ver quanto de Fahrenheit está em Celsius, você vai lá no Google e coloca Fahrenheit para Celsius, ele abre, é uma janelinha, você escreve lá. E bom, o que acontece por trás dos panos, né, cara? Que código que tem ali atrás. Bom, então a fórmula é basicamente isso. Você pega a temperatura em Fahrenheit, você tira 32, e depois de tirar 32 você multiplica por 5 dividido por 9. Isso aqui é, a- é o jeito de calcular, né? Bom, e como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro de tudo eu quero que o usuário ele entre com o valor em Fahrenheit e transforme para Celsius. Então eu vou ter que pedir para o usuário, ele criar uma variável, né? No caso, então vai ser valor usuário. Bom, esse valor do usuário, o que vai ser? Vai ser uma variável. Vou pedir para ele falar. Quando o usuário você quer interagir com o usuário, você usa o input. Aí no caso eu deixo uma mensagem aqui para ele. Entre com um valor em Fahrenheit, né? Bacana. Em Fahrenheit para ser convertido para Celsius. Pronto. Agora o que eu faço? Se eu fizer isso daqui, ó, não fica tão bacana. Preciso dar um espaço para ficar estético quando eu dou o input. Só para o software ele ficar um pouco mais estético. Aí no caso, ó, ele teria que entrar com um valor no caso, né? Deixa eu só criar um arquivo aqui. Deixa eu copiar isso daqui. Beleza. Beleza. Bom, valor, usuário, input, entre com o valor de Fahrenheit para ser convertido para Celsius. Bom, eu tenho uma variável, essa variável, quando eu dou um input aqui, meio que o mundo para no meu programa, e a única coisa que ele enxerga é isso aqui, ó, que vai mostrar para o usuário isso. Ele vai falar assim, vou colocar aqui um número, né? Um número é interessante. Bom, então eu vou colocar a temperatura em Fahrenheit, no caso. Fahrenheit é assim que escreve, né? Eu acho que é assim, Fahrenheit. Aí no caso, com essa temperatura em Fahrenheit, ele vai me dar um número, às vezes pode ser quebrado esse número. Então eu venho com o float aqui que ele trabalha com os números quebrados e eu vou colocar o valor do usuário aqui. Bom, tem uma temperatura, ele vai entrar com esse valor no caso, né? E vai ser esse valor que ele vai entrar, que é o valor do usuário. E esse valor pode ser float, pode ser. Ele trabalha com os números quebrados, né? Então geralmente você vê lá Fahrenheit 67,72345532242. Aí o programa vai entender e trabalhar da certa maneira com isso. Agora, eu preciso da minha temperatura em Celsius. E minha temperatura em Celsius é aquela fórmula no caso. A fórmula é o que? É a temperatura em Fahrenheit. Como que eu escrevi essa variável? Eu escrevi assim, ó, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, menos 32. 32 é o número que eu tinha falado no caso. Aí isso vai ser multiplicado por 5 dividido por 9. Essa é a fórmula, ó. A ideia é essa. Eu tenho a temperatura em Fahrenheit aqui no caso. Essa temperatura em Fahrenheit eu tiro 32 e multiplico por 5 dividido por 9. Essa é a fórmula. Pronto, agora eu já tenho minha temperatura, ele vai dar um input. Ó, vamos ver o que o programa vai fazer. Ele vai dar um input aqui, aí o usuário vai vir, vai escrever, caso, ele vai usar o float e a temperatura em Fahrenheit vai ser igual ao que? Ao valor que o usuário colocou. E a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit, que é o valor que o usuário colocou em float, menos 32 multiplicado por 5 dividido por 9. Bom, agora eu só preciso mostrar para o usuário o que ele acabou de fazer, né? Então a minha temperatura
em Fahrenheit, ela vai ser o que? Eu vou printar ela no caso. Aí depois disso, em Celsius, eu vou colocar aqui. Por que em Celsius? Porque agora eu estou printando. Ó, eu printei a temperatura em Fahrenheit, que é o que ele colocou. Em Celsius vai ser o que? Vai ser a temperatura em Celsius, que vai ser a variável ali que vai resolver o probleminha. Então agora, acho que tá tudo certinho, já tá tudo certinho. Aí se eu vim salvar aqui, ó, por exemplo, salvar aqui .py, pronto. Se eu salvar isso daqui e eu der run, o que vai acontecer? Entre com o valor em Fahrenheit para ser convertido para Celsius. Eu vou entrar aqui com, sei lá, nossa, geralmente a gente está acostumado aí com o que? 50, 60 Fahrenheit, né? Se colocar 62 Fahrenheit, 62 Fahrenheit em Celsius é 16,668. E o que é muito legal disso? É basicamente o que você vê ali no Google. E dá para ter uma ideia de tabela. É um negócio, nossa, na mão é muito chato fazer isso. Quem faz essa conta na mão sabe como não é legal. E você começa aí a automatizar o negócio chato, né? Entrar com física aqui depois. Curto muito física. Colocar umas fórmulas de física aí também, como fazer as fórmulas de física rodar no Python, que é bem tranquilo. E é isso aí. Basicamente isso. Beleza? Valeu!